Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a mensagem bíblica, a leitura, que Deus nos dá essa condição de poder entender, compreender sempre a tua vontade, o teu querer, como Deus ele age em meio às questões, às circunstâncias, às dificuldades, às impossibilidades, que Deus sempre se manifesta, ele opera, ele realiza obras assim de formas gloriosas. Deus impede de termos sofrimento, angústia, preocupação pelos nossos próprios erros, plantios e colheitas, como diz a Sagrada Escritura, o que nós plantamos a gente vai colher. Assim como Davi passou por tantas lutas, guerras, batalhas, como vimos aqui as situações que já aconteceu nas leituras anteriores. E aqui olha só, no capítulo 15 de 2 Samuel, a conspiração de Absalão, o filho a qual matou o seu irmão Aminon, agora estava com uma conspiração contra o próprio pai. E algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão chamava e perguntava: de que cidade você vem? E a pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhe faria justiça. Olha o que ele começou a semear e a plantar em meio ao povo. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o, que os políticos fazem nos dias de campanha, né? Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. E ao final de 4 anos começou a agir dessa forma em Israel. Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor quando o teu servo estava em Jesur, na Síria. Fez esse voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vai em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom. E Absalão então enviou secretamente mensageiro de todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam o que estava acontecendo. E depois de oferecer os sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel da cidade de Giló, e conselheiro que é de Davi. E a conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então um mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos seus conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará o povo à espada. E os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo que o rei, nosso senhor, decidir. E o que o senhor mandar, assim iremos obedecer. O rei partiu, seguido por todos os seus da família, deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo, pararam nas últimas casas da cidade, e todos os seus soldados marcharam, passando por ele todos os queretitas e peletitas, e os 600 judeus que o acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado da sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor, e por tua vida, de onde quer que o rei meu senhor esteja, ali estará o teu servo, para viver ou para morrer. Olha a fidelidade de um homem, né, quando ele tem realmente a convicção do que está no caminho certo, seguindo a pessoa certa.
Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. E Itai o geteu marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz, enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá. Com ele, todos os levitas carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá, e pôs no chão a arca de Deus, até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará viver a arca no lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo a sua vontade. Quando o homem está entregue a Deus, seu caminho ao Senhor, por tantos anos que ele viveu caminhando com Deus, vivendo com Deus, aqui deixou muito bem claro a maneira e a forma como ele tinha um amor por Deus, como ele queria agradar o seu próprio Deus. E deixou muito bem claro: se o Senhor se agradar de mim, eu vou voltar, mas caso contrário, estou aqui para ele fazer comigo a sua vontade. E disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: fique alerta, volte em paz para a cidade, você, Aimás, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Pelos desfiladeiros do deserto ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalçados. E todos que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiava Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Como Deus, ele ouve a voz de um homem, como ele ouviu realmente a palavra de Davi, e aqui deixou muito bem claro: Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. O que ele falar seja loucura, para que eles possam fazer conforme assim é o teu querido, a tua vontade. Usa a boca deste homem para isso, meu Pai. E quando Davi chegou ao alto da montanha, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Hussai, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: não adianta você vir comigo, mas se eu voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço do teu pai, mas agora estou a teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estavam lá com você. E então informe-os do que você soube no palácio. E também estão lá os dois filhos deles, Aimás e Jonatas. Por meio deles me informará tudo o que você ouvir. Uzai, amigo de Davi, então chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. Que situação, né? Um pai, esse rei Davi, teve que fugir da sua cidade, porque o seu filho Absalão estava conquistando o povo, conquistou, fez a política da boa vizinhança, ser um bom servo, um bom rei, um bom administrador, e ele conseguiu a simpatia do povo. Davi teve que fugir às pressas, Davi ele foi se refugiar numa montanha, ali Davi ficou por muito tempo, mas assim Absalão começou a reinar e começou realmente a fazer coisas em Israel. Mas olha só o que realmente aconteceu. Deus, ele tem sempre o poder de mudar, transformar qualquer situação. E assim amanhã na leitura nós iremos saber o que realmente aconteceu com Absalão, com Davi, as suas histórias, enfim. Nós temos realmente algo maior, que sabemos que Davi, ele faz a parte da linhagem de Jesus, né? Então as gerações que veio após Davi, é muito clara e nítida, né, que Davi realmente era o pai da fé, que está neste momento dando as gerações, as descendências que vêm dele, e enfim. Então, quanto mais estivermos atentos a essa voz, a essa palavra, essa direção, quanto mais estivermos caminhando com Deus, ainda que muitas vezes difíceis, como aqui Davi estava passando uma dificuldade sobre o seu reino, teve que fugir da sua própria casa, com suas mulheres, enfim, e aonde Deus ele foi com ele de forma assim muito especial. Nós precisamos então estar sempre em consagração, sempre nos
reunindo com Deus, caminhando com Deus, vivendo com Deus, para que Ele possa nos surpreender sempre ainda muito mais. Amém? Vamos orar, vamos clamar a Ele para que Ele possa nos responder e nos abençoar de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. Deus amado Pai, assim Jesus como Davi passou por tantas guerras e batalhas, meu Deus, tantas decepções com os próprios filhos, meu Pai, a traição desses próprios filhos, que no lugar do Pai, meu Deus, ser rei no lugar do Pai. Meu Deus, quantas coisas o Senhor realmente andou permitindo que esses meninos fizessem, meu Pai. Mas sabemos que o Senhor colocou na mão dele realmente uma semente, uma geração que não iria se corromper, que não iria ser dominada por este mundo. E assim o Senhor concedeu o favor do Senhor e deu a vitória, meu Pai, de forma especial aos seus filhos de Israel, que jamais foram envergonhados, humilhados em qualquer situação diversa. Porque sabemos que quando não se obedece a Deus, o mesmo Deus ele se cumpre de fazer o que é necessário, que é preciso para que a pessoa possa converter, se arrepender e voltar para os seus atos, voltar para a sua casa, para o seu lugar, onde jamais deveria ter saído. Então que assim, Pai amado, nós possamos ter esse entendimento, essa revelação, que o Senhor venha abrir nosso coração, nossa alma, e que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, meu Pai, é o que nós te pedimos, e assim te agradecemos com a certeza da sua operação sobre a nossa vida sempre, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, tenha um dia maravilhoso, glorioso. Creio que você já teve esse maravilhoso, você vai ver agora, ainda à noite, essa mensagem, você vai ver amanhã, um outro dia qualquer, enfim. Deus sempre abençoe e prospere a sua vida de forma muito especial, porque eu sei que Deus tem esse poder de abençoar e consagrar cada vida, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, fica com Deus.